No vídeo de hoje a gente vai ver a resenha de A Guerra da Papoula. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Kellen. O vídeo de hoje é um vídeo especial porque é o vídeo que vocês escolheram na aba da comunidade para que eu lesse. E eu li no mês de junho e agora eu finalmente vou trazer a resenha para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos para que o canal possa crescer e chegar em mais pessoas também aqui dentro da comunidade do YouTube. Me acompanhe também pelas outras redes, na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, no Instagram, o Scoob, minhas leituras são sempre atualizadas no Scoob, tá? Inclusive eu faço histórico de leitura, então tô sempre comentando o que eu tô achando dos livros, então lá já vai tendo um spoiler do que eu tô achando da leitura. No Instagram também eu sempre posto várias coisas no Story, no feed, então vocês sempre estão acompanhando o que vai rolar aqui no canal, no blog. Tem um link do blog também que sai post semanalmente, eu abordo mais temas, além de livros, filmes, indico filmes, séries, doramas, então tem muito conteúdo bacana por lá também. Também na descrição do vídeo vai estar o link de compra para esse livro e também para o link geral de compra da Amazon. Você pode comprar o livro ou qualquer outro item na Amazon que você vai estar contribuindo para o meu trabalho, tá bom? Então, avisos dados, vamos começar. Primeiro, eu quero dar uma leve introdução sobre a autora, porque essa é a nossa autora, tá? Kuang, R.F. Kuang. Por que eu acho que é necessário falar dela primeiro? Porque a história dela tá muito interligada com este livro, sabe? A história da vida dela, do povo dela. Então, assim, a gente conhecendo um pouquinho do autor, às vezes, a gente entende melhor a obra. Então, mas assim, é só uma pequena introduçãozinha, vai ser bem rápido, tá, gente? Ela imigrou para os Estados Unidos com 4 anos, então originalmente ela é chinesa, mas naturalizada, né, norte-americana. E ela se especializou em estudos chineses de filosofia em Cambridge, estudos chineses de contemporâneo em Oxford, e também fez doutorado em literatura do leste asiático pela Yale. Então, imagina o tamanho do conhecimento que essa mulher tem para poder escrever um livro sobre a China. Porque o livro todo ele é baseado na Segunda Guerra Sino-Japonesa que rolou, tá, gente? E ela também tem, além dessa questão, dessa guerra que ela usou como base para escrever a história, que é uma trilogia, são 3 livros, ela também ambientou na dinastia Song. Então, assim, a gente tem muitas referências culturais mesmo, tá? Da China, do leste asiático, crenças, principalmente crenças religiosas, tá? Então tem muito conteúdo aqui. Inclusive, em vários momentos, enquanto eu li o livro, apareciam palavras, assim, que eu nunca vi, ou palavras assim que eu não vejo as pessoas, e tipo, as pessoas estavam conversando normalmente e a palavra surgia no meio do texto. Aí eu tinha que parar e procurar o significado dela, e era um significado super de boa, sabe? Mas pra mim, eu não conseguiria entender só com aquela palavra. Então em alguns momentos pode ser que você precise procurar um dicionário, mas é bem rapidinho, são poucos momentos que isso rola, mas eu até fiquei pensando, gente, mas eu nunca ouvi essa palavra, que palavra é essa? Então, assim, ela tem um repertório muito grande aqui, não só dessa questão cultural, mas também a própria questão das palavras mesmo, como ela expressa a história. Ela se chama Trilogia Pop War, né? A série, né? E também os direitos já foram vendidos, tá? Para adaptação para uma série de televisão pela Starlight Media, de Peter Luo. Outra coisa, esse volume foi finalista de 2 grandes prêmios, inclusive aqui fala o nome deles, Prêmio Nebula e Locus. Só que quem levou 3 prêmios foi o volume 2, tá? Então, a gente ainda vai chegar no volume 2. Por enquanto, vamos focar no 1. Antes da gente começar também, eu preciso dar um outro aviso. Dentro do livro, assim que você abre ele, eu vou mostrar a edição para vocês, que é bem importante eu mostrar, que tem uns detalhes interessantes. Tem um aviso de gatilho, tá? Aqui, tem um alerta de gatilho. E o alerta de gatilho é em relação a várias coisas, como tortura, uso de drogas ilícitas. Então, assim, a gente tá falando
da Guerra da Papoula. A papoula é uma planta, é uma flor, né, totalmente alucinógena. Então, eu ainda vou explicar melhor sobre essa flor, tá? Mas a questão é que dentro daqui a gente vai ter um ambiente de guerra o tempo todo. Então, assim, tem estupro e outras situações, assim, bem fortes que é realmente necessário avisar. Só que não é o tipo de situação que vai acontecer em todo momento. Tem capítulos específicos que vai rolar, tá? Mas é bom ter esse aviso de gatilho porque às vezes a gente tá muito desavisado do que pode chegar a ler, tá? Mas fiquem tranquilos que não é um tempo todo. Mas a gente fala da papoula o livro inteiro, tá? Esperem por isso. Então vamos começar pela história, né? Ah não, tem que mostrar a edição. Aqui a edição, ela é muito bonita, tá? Mas ela não dá nenhuma indicação em relação à história. Isso aqui tem um significado e eu vou explicar pra vocês. Aqui tem várias flores da papoula. A edição da Intrínseca tá muito bonita. Tem a dedicatória dela e tem um mapa. Gente, esse mapa é muito importante, tá? Eu sei que tem alguns livros que trazem mapas que são bem... Tipo, você quase não olha e se você não olhar tá tudo bem também. Mas não é o caso dessa história. Eu consultei esse mapa várias vezes. Tipo, várias e várias vezes. Porque a nossa protagonista, a Rin, ela roda o mapa inteiro. Então, assim, você fica acompanhando de onde ela vai, pra onde ela vai, quem tá onde. Então, assim, o mapa acaba sendo muito importante. E o livro é dividido em 3 partes, se não me engano. 3 ou 4 partes. Aqui atrás também é o mesmo padronagem da capa. Então, vamos começar pela história. A gente conhece a Arin, o nome dela é Runin, mas ela tem um apelido e todo mundo chama ela de Rin. Isso só é explicado no início. O livro todo mundo chama ela de Rin, tá? Ela é uma órfã de guerra e naquela época os órfãos de guerra eram meio que obrigados a serem aceitos por famílias que tivessem menos filhos para que fossem criados dentro dessas famílias como parte da família, tá? Isso era uma solução do governo para evitar que ficassem jogados na rua, virassem marginais e sim tivesse alguma serventia para o Estado. E assim, dentro do contexto, aí vocês viram pelo mapa, né? Lá a gente não tá falando de uma república, a gente tá falando de um império que tem vários estados. Então é tipo um império dividido / unido. Ele é mais dividido do que unido, vocês vão entender. Então assim, esses estados acabam às vezes discutindo muito picuinhas um com o outro. Então nem sempre eles se ajudam, tá? Mas eles todos meio que estão ligados à imperatriz. Então a gente tem esse contexto que ela... Começa o livro com ela com 14 anos, sendo meio que arrastada para uma reunião com uma casamenteira que a mãe adotiva dela arrumou, porque ela quer casar a Rin com um cara muito velho que mexe com essa parte desse tráfico de ópio. E a Rin rejeita isso totalmente, então ela fica pensando numa saída. O que ela pode fazer para sair dessa situação? Porque continuar com essa família adotiva não vai dar certo, né? Porque eles meio que querem vender ela para um cara aí, né, para ela se casar. Então, ela já tem uma vida difícil dentro dessa família. Ela é meio que tratada como uma escrava, ela cuida dos negócios, inclusive ela cuida da loja. A loja da família dela é tipo um boticário, sabe? Só que eles também fazem tráfico de ópio. E o ópio é extremamente proibido aqui, tá? A não ser em determinadas situações, ele é proibido o tráfico, ele é proibido a venda, o consumo, tá? Então, eles fazem isso. E se a família for pega, ou quem tá fazendo isso, o tráfico for pego pelo governo, eles são decapitados, a família inteira. Então, assim, é um risco muito grande que a família da Rin comete, mas... E quem gerencia tudo, tá lá no caderninho anotando tudo, é a Rin. Então, sim, desde o início ela sempre é muito à frente em relação à inteligência, tá? Então ela começa a pensar numa forma de escapar desse casamento. E aí ela pensa que a única forma dela escapar é ela entrando numa das academias militares do governo. E ela precisa de uma ajuda de um tutor, então ela faz um acordo com um tutor da região, porque assim... Esses exames, eles são muito difíceis. E você, teoricamente, você pode tentar, né, uma vez.
Mas você se prepara a vida inteira para ele. Então, principalmente os filhos dos nobres, ou filhos de quem tem dinheiro, que quer entrar nessas academias, porque dá prestígio, você não entra como soldado ralo, você entra como general ou capitão, então você já entra numa postura já mais alta, né, dentro dos estudos que você fez lá na academia. Então são várias academias pelo coisa, mas só tem uma que é de graça. Se você pagou, entrou, você não paga nada. Todas as outras têm taxas para você ficar pagando. E ela não vai conseguir pagar, então ela só tem a opção de ir para uma, a Cineguard, que é a mais prestigiosa de todas elas, tá? Então ela faz um acordo com o tutor da região, que ele vai ensinar ela por 2 anos. E ela, em 2 anos, ela vai, sabe, conseguir estudar tudo que todo mundo estudou a vida inteira para poder passar. E ela tem que passar. E ela faz um acordo com a madrasta dela. Ela vai tirar 2 anos, então ela tá com 14, então ela vai prestar a prova com uns 16 anos, mais ou menos. Então, ela vai fazer a prova. Se ela não entrar, aí ela casa com o carinha lá, né? Agora, gente, a gente vê a luta dela. E a forma louca que ela estuda. Porque a madrasta não vai facilitar para elas. Que ela não pode estudar nem em horário de trabalho, né? Porque se ela pegar ela estudando lá, ela vai ser espancada. Então ela tem que estudar de madrugada, ela tem que estudar de noite, no escuro. E, gente, não tem energia elétrica, sabe? É na vela, cara. Então, assim, fora os momentos que ela vai ter aula com o tutor e ele vai passando os livros que ela tem que ler. Então, assim, tem algumas coisas que ela não vai entender. Ela fala, eu vou memorizar isso, que é a solução. Então, assim, ela é muito inteligente, ela tem essa habilidade absurda de memorização. E o impossível acontece, ela passa em primeiro lugar. E só os estudantes que passam em primeiro lugar nos exames que vão para a Cineguard. Então ela vai para a Cineguard. E o governo, como ela vai para a Cineguard, o prefeito lá, o governador da região dela, ele tem que bancar pelo menos o transporte dela até lá, porque a própria Cineguard repassa o dinheiro. Então ainda rola esse BO, porque eles não querem aceitar que uma órfã mestiça, que ninguém sabe de onde é que passou em primeiro lugar no governo deles, porque ela é dessa área aqui, ó, gente, vou mostrar. Ela é da parte sul, então ela é do Galo, tá? Ela é daqui. E Cineguard fica bem aqui. Então olha o trajeto que ela vai fazer. Então ela vai com o instrutor dela durante esse trajeto e ele dá altas orientações. Quando a gente chegar lá, você não pode sair na rua, você não pode comer comida da rua, porque eles podem pegar o óleo da latrina, gente, o óleo do esgoto, da latrina que corre pela cidade, para fazer a comida. Então, assim, ele dá vários, não faça isso, não faz aquilo, corte seu cabelo, porque é mais fácil para ninguém te arrastar para um beco. Então, assim, ele, claro, vai dando todas as orientações que ela precisa, porque ela não vai receber isso de outra pessoa. E aí eles chegam até lá, conhecem a estrutura da universidade e eles se despedem e ela fica lá. A partir daí a gente continua focando na Rin. Na verdade, o livro é 90% ou mais de 90% com a Rin falando o que acontece com ela, ou a gente vendo a perspectiva dela, tá? O que ela pensa, o que ela sente, o que ela planeja fazer. Tem pequenos trechos que são um narrador em terceira pessoa, mostrando personagens diferentes, em locais diferentes, fazendo coisas diferentes. Mas isso é necessário pra gente poder entender o enredo. Mais de 90% é a Rin, então você acompanha a jornada dela. Então, se ela começa lá em Cineguard, logo de cara ela já consegue um arqui-inimigo lá, que é teoricamente para ser o Bam Bam Bam, filho da República lá do Dragão. E aí o cara... Meu Deus. O cara enche o saco dela. E aí ela não fica atrás, ela bate mesmo nele, ela dá os golpes dela. E eles chegam numa treta tão grande que ela acaba sendo expulsa das aulas de artes marciais, então ela tem que acabar se virando sozinha, porque quando eles chegaram lá, eles acharam que eles iam ter 5 anos de estudos garantidos, mas não é assim. Todos os calouros passam por 1 ano de provação, e ao final desse 1 ano, os mestres têm que escolher seus discípulos. Se um aluno não for escolhido por ninguém, ele volta para casa. Então a Rin não tem como voltar, ela tem que agradar os mestres, ela tem que conseguir conquistar os mestres. Então ela fica numa situação muito, muito difícil.
E ela estuda que nem uma louca. Gente, assim, as coisas que ela faz pra conseguir estudar, ela se queima com a vela pra ela poder ficar acordada pra estudar. Então, assim, essa mulher, ela rala muito. É impossível você não sentir uma empatia, não se conectar com a personagem. Então, desde o início, ela não é daquelas que fica com comiseração, sabe? Ai, como eu sofro, ai, eu sou órfã, ah, eu não tenho dinheiro. Gente, ela não faz assim. Ela não é esse tipo de pessoa. Ela tem um problema, ela vai resolver. E acabou. Assim que ela é muito direta. E o livro todo é muito direto. Então, os capítulos, inclusive, do livro, eles são enormes. Eu fiquei bem surpresa disso, porque já fazia muito tempo que eu não pegava um livro com capítulos tão grandes. Então, muita coisa acontece. O livro, ele não é de enrolar. Então, esse aqui que você pensa é muita coisa. Então, a gente vê os 2 anos que ela estuda para o preparatório, vê 1 ano dela se preparando para essa última prova, esse último exame, e ainda depois a gente vê mais 1 ano dela já com o mestre que ela escolheu e tal, e depois a gente realmente entra na guerra. Então acontece muita coisa. Então, se a gente parar pra pensar, ela foi pra lá com 16 anos, 17 preparatório, então ela deve estar por volta com 18 anos, tá? Quando a guerra realmente explode de uma forma absurda, a Terceira Guerra na Papoula. E eles falam da primeira e da segunda, eles estudam sobre isso dentro da academia militar, estratégias e tudo mais. Então, assim, tem alguns professores que gostam dela, mas tem outros que detestam. E tem muito preconceito por causa da cor da pele dela, porque ela é uma mulher. Então, assim, tem muitas coisas, assim, dentro do... Porque o padrão é ser muito branquinho, é ser filho de nobre, e ela é uma órfã. Então, ela passa por muita coisa. Ao longo dessa jornada, ela faz uma amizade muito bacana, que é o Kitai. Ele é um nobre, ele é filho do ministro da Defesa. E ele é muito legal, ele realmente vira um amigo dela, pro que der e vier, no livro inteiro. Então, a gente fica meio que amparado pelo... ela nunca teve ninguém com quem contar, mas ela pode contar com ele de vez em quando, sabe? Mesmo assim, ela ainda não se escora nele. Ela realmente é muito independente. O que ela quer, ela vai conseguir. Ela vai lutar até o fim. Então, quando ela foi expulsa dessa aula, né, de aulas marciais, o que aconteceu? Ela falou que ia aprender sozinha, porque ela tinha que se preparar para a prova final. E aí ela achou alguns livros que são proibidos para os alunos do primeiro ano, roubou eles e começou a estudar as artes marciais de cedinho, as posições e tudo mais. E aí um dos professores, que é um dos mais bizarros da escola, que é o Jiang, acaba vendo ela praticar e quase caindo da árvore, quase quebrando a perna. E ele fica curioso com aquilo. E aí ele fala, não, assim você não vai conseguir fazer o cedinho direito. E aí, numa conversa aqui, conversa ali, ele meio que recruta ela para ser sua aluna. E ele nunca aceitava nenhum aluno, sabe? Porque ele é o professor do folclore. E ninguém nem sabe o que se aprende no folclore, porque ele nunca teve aluno, ele nunca aceitou nenhum aluno. Então, de repente, ele começa a realmente orientar ela, a ensinar ela a trabalhar os músculos, ensinar as posições. Eles lutam muito, ele fica ensinando meditação para ela, sabe? Para ela se conectar. E eles falam muito sobre xamãs. A partir daí, o assunto de xamanismo começa a crescer. E uma das coisas que o mestre Jiang fala para ela é muito interessante, sabe? E que eu não sabia. E faz uma explicação muito bacana de alguns detalhes do livro. Por exemplo, a papoula, a flor da papoula, né? Dela se tira 3 tipos de alucinógenos. Gente, 3 tipos de drogas diferentes. É uma planta, assim, muito alucinógena, como eu falei no início do vídeo. Então, você tira do caule a heroína, aquele pozinho da heroína, das folhas, das flores, né, dos pedacinhos, queima num cachimbo que vira o ópio, que é por isso que dentro do livro a gente vê essa fumaça aqui, sabe, o ópio. E se fala muito do ópio no livro. E das sementes, né, da flor, a gente tira, os xamãs usam para poder se conectar aos seus deuses. Então, a partir do momento que ela tem essa ligação com o Jiang começa a ensinar ela e ela acaba se tornando realmente aprendiz dele no 2º ano, ele vai ensinar ela a se conectar aos deuses. E algo que ela começou a fazer sozinha, sem nem perceber.
E então ele começa a tentar proteger ela, para ela que ela consiga fazer as coisas de uma forma mais segura. E é das sementes da papoula que usa o alucinógeno para poder chegar até os deuses. Então tem uma parte de história cultural da China, de deuses aqui muito grande. São vários deles, mas tudo tem um custo, tá? Tudo tem um custo. A partir do momento que você se torna um xamã e fica se conectando aos deuses, pegando os poderes dele para usar, isso também vai abalando a sua mente, porque teoricamente meio que a sua mente começa a ser ligada à mente do Deus lá que você se conectou. E você usa os poderes dele, mas também os poderes dele também te consomem. Então tudo tem uma consequência para tanto poder, né? E dentro da academia tem um estudante muito habilidoso, o último de Spear. Spear, na Segunda Guerra da Papoula, de acordo com o livro, né, foi totalmente dizimada. E ninguém sobreviveu. Ele é o último sobrevivente da raça dele, teoricamente, né? Então, assim, ele é um guerreiro fenomenal e ninguém ganha dele. Mas à medida que as coisas vão avançando, a Rin vai ficando muito proficiente nesse negócio de xamã. E a guerra vai eclodindo e tal, e vai ter um momento na história que ela realmente vai se conectar à Fênix de uma forma assim muito intensa, e ela vai derreter muita coisa que estiver ao redor dela e outras pessoas vão ver, e a partir daí ela é meio que separada do exército, tá? Porque lá tem o exército padrão, que é de cada uma das províncias, das repúblicas, né? Cada um deles, e tem um exército de crianças bizarras, que se chama Sikh. Na verdade é tipo uma divisão de assassinatos, eles são assassinos da Imperatriz. Então ela é separada para isso, porque no Sikh é que ficam xamãs. E, gente, eu fiquei muito chocada, porque quando começou a falar um pouco do Sikh, de quem participava do Sikh e tal, eu achava que era só uma forma de dizer, são crianças que são muito poderosas, tá? Por isso que chamam elas de bizarras. Mas não, elas são bizarras, assim. Muitos deles são muito bizarros. E você fica, gente, que é isso? Sabe? Que é isso? Então demora um pouco pra você entender como é que as coisas funcionam no Sikh, e ela tem agora um comandante direto. E daí pra frente a história vai se desenvolvendo muito. E tem algumas partes muito pesadas nesse livro. Então esse livro não é indicado para menores de 18 anos, tá? É necessário realmente ser um adulto para ler este livro. Ele tem partes muito explícitas de tortura, de estupro e várias outras situações. E é descrito de uma forma muito forte. Por isso que eu falo que ela tirou várias coisas de inspirações da guerra sino-japonesa. Porque várias das coisas que aconteceram nessa guerra, ela retrata nesse livro. Então, genocídios, cidades inteiras dizimadas e torturadas. Gente, é muito, muito intenso. E você fica muito chocado e você precisa estar preparado para isso. Então, não é um livro para uma criança, não é um livro para um adolescente a partir de 18 anos, gente. Tem partes muito pesadas nesse livro, tá? Então, a gente tem todo um desenvolvimento daí pra frente do que a Rin pode fazer para ajudar o Império contra a guerra, porque o que acontece? Todas as guerras deles, da Papoula, são contra a Federação de Mungen, que é essa federação aqui. Spear é essa que foi totalmente dizimada. Então, eles têm uma população muito grande comparada à população dos Nikara aqui. Então eles estão sempre tentando invadir aqui porque eles querem esse território para eles continuarem se multiplicando. Porque eles são muitos numa ilhazinha pequena. Então todas as guerras foi por causa disso. Eles querem o território e não querem que os Nikaras fiquem lá. E aí, essa terceira guerra também é pelo mesmo motivo, tá, gente? O que mais foi interessante durante a leitura é que ao longo dos acontecimentos que iam acontecendo, e é tudo muito, muito rápido também que as coisas vão acontecendo, eu começava a ver múltiplos caminhos possíveis pra narrativa. Gente, tinha muito caminho. E eu ficava perdida por onde que ela vai, sabe? Pra que lado ela vai com essa história? E não dava pra saber, sabe? Então, muita coisa foi totalmente imprevisível, sabe? Algumas mortes foram totalmente imprevisíveis pra mim. Inclusive, 2 mortes eu suspeito que não morreram de verdade, mas eu só vou descobrir no segundo livro. Mas eu estou com a pulga atrás da orelha de 2 mortes e não acho que eles morreram.
É sério, gente. Mas não vou dar spoiler aqui pra vocês. Então, tem muito dessa parte. O xamanismo, depois que ela começa a praticar, realmente fica muito intenso. E eles começam a explicar mais como é que funcionam as coisas no reino transcendental lá dos deuses. Do panteão dos deuses e tal. Então, assim, são muitas regras, muitas coisas diferentes que acontecem lá, estrutura diferente. E quando a Rin se conecta, ao mesmo tempo que ela tá no reino mortal, ela tá no reino transcendental. Então, tipo, ela tá em dois lugares ao mesmo tempo. Gente, é muito doido, sabe? E é muito bom. O livro é muito bom. Os personagens são muito interessantes. Cada um tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades. A Rin, gente, é uma protagonista que você vai se apaixonar por ela logo de cara, pela garra, pela determinação. Ela é muito determinada, ela é muito esforçada, sabe? É um livro que me conquistou, apesar das cenas fortes, apesar de todo o contexto de guerra e tal. Esse livro me conquistou. É um favorito, é um 5 estrelas, né? Selo cerejeira e também favorito do ano, selo Lotus, tá? Eu gostei demais, acho que é uma série que tem muita coisa pra entregar, sabe? E que esse livro entregou tudo o que eu esperava e muito mais. Ele entregou tudo, gente. Ele entrega tudo. Qualquer coisa que eu falar mais agora sobre a história vai ser spoiler. Por isso que eu não posso falar mais. Mas, assim, é um livro que te surpreende. Não só pelas relações das pessoas, mas quando a guerra começa, algumas relações, alguns relacionamentos, eles mudam completamente. Porque agora eles estão em guerra, sabe? Essa mentalidade de que tem que defender a nação e não sei o que. Gente, é muito intenso. É muito intenso e muito vívido aqui dentro, tá? Contexto de guerra e tal. Então, é um livro muito forte. Não é pra todo mundo, tá? Mas se você gosta desse contexto, de tudo isso que eu falei aqui, tenho certeza que você vai gostar bastante dessa leitura. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito o livro, tá bom? E não vejo a hora de começar a leitura do volume 2. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.